amigos que estão sempre conosco na Folha de Franca. O mundo cabe aqui. E é por essas pegadas que nós vamos tentar caminhar com vocês, porém num terreno difícil, muito árido, complicadíssimo, que envolve o seio da família. Na essência, o que vamos tratar ocorre negativamente, dramaticamente no seio da família. Há exceções, claro. Estou falando da Lei Maria da Penha. E é isto que a Folha de Franca vai abordar. Não por mim como advogado e entrevistador, muito mais por quem tem o pleno domínio disso, é especialista, é uma doutora criminalista. Vocês vão ver aí que essa nossa convidada tem muito a nos ensinar, muito a orientar. E eu tenho para mim que o aspecto preventivo, o aspecto de resguardo da dignidade, da integridade das pessoas, interessa até a quem hoje está mal resolvido socialmente, mal resolvido em termos de comportamento familiar e poderá evitar confusões. Porque tretou, relou, vai preso. É descumprir e vai preso. Mas ela vai explicar. Vamos receber aqui, a Ana Clara está ali, a minha maquinista, cuidando do som, a moça da técnica de som. Né? Se fosse em outros tempos, eu diria que ela está ali controlando os pratos. Beleza? Vamos com Deus. E a doutora Letícia Antinori é bem-vinda na Folha. Oi, Letícia. Olá, doutor Theo. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui na Folha de Franca, passando um pouquinho de informação para a população, né, sobre esse tema cada vez, infelizmente, mais em alta, né, mas é bom que a gente sempre esteja falando. Tem que ser sim um assunto cansativo, tem que ser sim aquele assunto maçante que todo mundo se canse de saber, né, antes porque o crime não para de ocorrer. Não para de ocorrer. É incrível, por mais que se façam prisões, por mais que se tenham processos, por mais que se percam vidas, continua mesmo, doutor, ou é impressão, ou é mais divulgação? Não é mais divulgação, não. A gente tem sim esse lado, né, de uma divulgação cada vez maior, sim. Mas sim tem crescido. Os crimes hoje em dia contra as mulheres, né, da Lei Maria da Penha e tudo mais, eles têm crescido até mais que os crimes de tráfico. Que coisa impressionante. Sim. Na sua visão, antes de entrar na lei propriamente dita, e alguns comentários mais relevantes, o que você acha que causa mais essa tipicidade? O que dá mais vazão a isto? Eu acredito muito na criação, né, dos filhos na nossa sociedade, né? Eu acredito muito que a partir do momento que a gente cria, principalmente os homens, né, que em sua grande maioria... Eu tenho um casal, sim. A gente observa o tanto que o homem é folgado, o tanto que o homem gosta de ser dependente, e isso não é bom, né, doutora? Não é bom. A criação, acredito eu, que é um instrumento de mudança social mesmo. Sim. De mostrar para esses meninos que estão aí por enquanto crianças e tudo mais, mas que eles não são donos de nenhuma menina a partir do momento ali que começa a namorar. As mulheres não são objetos, né? Não são propriedade. Então acredito eu que uma mudança nessa criação, tanto dos homens com relação a essa prevenção e das mulheres também, né? De não aceitarem esse tipo de relacionamento, né? De ficarem alerta a cada situação que, por mais que pareça inofensivo, um ciúme mais ou menos bobinho ali que a gente acha, né? Às vezes não pode virar algo mais sério. Então eu acredito muito que a criação, que os nossos jovens, as crianças, que são essa mudança social aí. A mulher tem alguma participação negativa nessa cultura? Principalmente as mães atuais? Infelizmente, sim. Nós temos essa culpa, mas não é uma culpa que a gente diga que nós somos conscientes de estarmos fazendo isso. O machismo... Ela é cultural também. Exatamente. O machismo, ele é estrutural. Sim. Então, as nossas mães, elas foram criadas dessa forma e acabaram passando isso para os filhos. Então, não é algo que foi feito propositalmente, né? Vou criar assim porque vai acontecer isso de forma alguma. Mas determinados modos de criação, a partir de quando você cria uma menina e ensina que ela é responsável por cuidar da casa, e o menino pode deixar ali tudo jogado que ela arruma e ele pode sair para jogar futebol. Pra quadra. Sim, isso pode ficar nos joguinhos o dia inteiro. Exatamente, isso é um machismo estrutural, né? Então nós temos que partir dessa posição não de igualdade, mas de equidade mesmo, claro, né? De cada um ter as suas funções. Justiça mesmo, equilíbrio nisso. Exatamente isso. Doutora Letícia, os crimes sexuais, eles também acontecem de maneira
muito mais frequente do que se imagina. Eu tenho para mim que o estupro e eu tenho para mim que o assédio sexual, ele tem sido muito recorrente. Tem acontecido de maneira assim, até um pouco assustadora, e ele envolve também ambiente de trabalho. Os crimes sexuais têm tido essa recorrência. Tem tido e envolvem todos os ambientes, né? De trabalho, de escola, a gente vê muito também. Um crime que tem aparecido muito, né? E a gente teve até tipificação na lei recente, foi a importunação sexual, né? Que antes a gente só tinha a contravenção penal, né? Daqueles atos libidinosos, mas a gente não tinha um crime definido. O crime anão do meu tempo de Exatamente. Formação acadêmica chamava-se a contravenção penal de crime anão. Quer dizer, não era crime. Um crime, a gente fala crime anão por isso mesmo, não era crime. É uma contravenção penal, então ela não tem a mesma gravidade de um crime. Então a gente teve um caso emblemático no transporte público, né, de um homem ejacular numa mulher, e a gente não tinha onde enquadrar isso, porque o Código Penal não tinha esse crime. E aí veio a importunação sexual. É um crime que tem aparecido muito aí também, e agora nós temos essa tipificação, então qualquer ato libidinoso ali, né, sem o consentimento da vítima, vai enquadrar nessa importunação sexual, talvez. Bom, a doutora Letícia, eu toquei nesse assunto só devagarinho, só mesmo ao passando. Ela é especialista na Lei Maria da Penha, ela trabalha profissionalmente somente nesses nichos, nesses setores da aplicação do direito propriamente dito. Crimes sexuais e Lei Maria da Penha. Mas a situação é tão lamentável assim que precisamos ter uma especialista do seu nível. Numa cidade como a de Franca, que tem 370 mil habitantes. Sim. Infelizmente é tão grave a esse ponto, né? Então nós tivemos depois dessa importunação sexual o feminicídio, e todos esses crimes estão ali elencados com a Maria da Penha também. Então, a partir do momento que a sociedade começa a ter esse crescimento, é preciso profissionais especializados para lidar com esse tipo de crime. Não dá para ficar inventando, né, doutora? Não, generalista no direito, nós aprendemos muito com a medicina. Aliás, nós fomos muito cabeças duras enquanto advogados e operários do direito. Demorou muito aos colegas, principalmente nós aqui do interior, a admitirem a especialização. Sim. Não é? Todo mundo fazia todo mundo. Começava no trabalhista e terminava no penal. Eu digo o seguinte, minha gente, quem sabe tudo é melhor não contratar. Eu estou fazendo um desafio contra mim mesmo, um repto à verdade. Com 40 anos de advocacia, eu tenho a impressão que a gente tem pelo menos uma moral histórica, não é? Para dizer que não dá certo. Hoje é preciso conhecer demais. Sim, é não preciso. É? Doutora, a Lei Maria da Penha, ela já vai fazer 17 anos agora em agosto de 2023. Ela é de 2006. Ela já passou por algumas mudanças. Já passou por várias mudanças. À medida que a sociedade evolui, o crime evolui também, né? Então, assim, antes, por exemplo, alguns, não tantos anos atrás, né? Vamos colocar aí uns 10 anos atrás, a gente não tinha muito os crimes praticados pela internet. Então, uma ameaça, talvez, ela era praticada frente a frente, né? Por palavras. Hoje em dia nós escrevo, o mundo está pequeno para nós dois. Sim. É uma ameaça. É uma ameaça. Eu vou tirar a sua vida. É uma ameaça. E hoje em dia nós temos pelo WhatsApp, né? Talvez ali pelo Instagram, pelo Facebook. Mas então, as redes sociais, aquelas partes mais internas, o direct da vida, o zap, viraram campos muito assim férteis para tanta maldade, né? Sim, com certeza. Você intimida e dessas ameaças, muitas viram verdade, se transformam em agressões e, infelizmente, até em feminicídio. Muitas se tornam. É por isso que é importante a vítima não esperar, né? Na primeira ameaça, já tomar as providências cabíveis que a lei determina, as medidas protetivas que nós temos aí. Então, é importante que a vítima não... Aquela coisa, né? Não pague pra ver. Ele me ameaçou, mas eu acho que ele não vai fazer nada, né? Claro que, assim, tô falando ele generalizando, sim, mas nós temos também crimes praticados por mulheres, mas... no geral, os agressores são os homens, então é importante que a vítima não espere para ver o que vai virar essa ameaça, né? Ela já toma providências. Quem tem responsabilidade nisso? A família? O Estado?
A sociedade. Olha, doutor Theo, eu digo que assim, é uma responsabilidade do Estado e da vítima, porque sem um não há o outro. Então, sem a vítima passar isso para o Estado, a partir de um boletim de ocorrência e tudo mais, não tem como o Estado agir também, né? Então, a polícia não tem como Você, na verdade, ajudar. tem uma corrente de interessados. Exatamente. E o Estado tem que assumir isso. Tem que aparelhar assumir isso. as unidades de atendimento Sim. para dar a devida atenção. Exatamente. Eu vejo aqui o seguinte, que sempre se tem uma dúvida, quem que é o sujeito protegido da Lei Maria da Penha? É somente a mulher? Isso é um embate jurídico. Esse é o né? embate, eu quero trazer aqui. Porque eu estava pensando, Ana Clara, na Lei José da Silva, porque a minha mulher, às vezes, ela me estranha, mas graças a Deus não me pega, viu? Se pegar, eu estou pego, viu? A vítima em si, ela é a mulher dentro de um contexto familiar. Então, assim, que haja uma relação. Então, até, inclusive, ex-namorados, ex-maridos, por já ter tido essa relação de afeto, uma relação doméstica. Agora, nós temos exceções. Então, nós já tivemos, por exemplo, os exemplos de transexuais, né? Perguntar que entra sobre isso. Aí um embate jurídico. Alguns tribunais aceitam que sim, pode ser vítima, porque a pessoa fez a cirurgia para mudança de sexo, então ela fez é considerada alteração mulher. de identidade. Exatamente. Sim. Então seria sim considerada mulher no contexto da Lei Maria da Penha. Outros tribunais não entendem. Tem alguns contextos que a gente consegue até enquadrar homem, né? Por analogia. Então, às vezes, é um caso de ambiente doméstico também, mas esses são casos exceções das exceções. São exceções, né? Claro, Em regra, claro. é a mulher no contexto doméstico ali. Eu, sinceramente, espero que a lei ela se atualize para abranger pelo menos as transexuais nesse contexto. Deixar isso consolidado, né, doutora? Exatamente. Positivado, porque é provável que o STJ não tenha nenhum tema repetitivo julgado já, tenha nesse assunto. É provável que não. Não. Mas, infelizmente, a gente caminha para isso. Doutora, são muitas as agressões que uma mulher pode sofrer. Ela só apanhar, é isso, eu preciso apanhar, eu preciso ser torturada, eu preciso ser lesada fisicamente, ou há outros tipos de agressão? Há outros tipos. A lei ela estipula que nós temos a violência psicológica e moral, né? Que aí entra as ameaças, Sim. né? Os xingamentos. Eu vou torturando emocionalmente. Psicologicamente. Ligo, vou pressionando, chantageando. Exatamente. É o que a gente fala que é o ciclo da violência, né? Então ele começa ali um relacionamento um pouco, que a gente fala um relacionamento abusivo, com aquele ciúme e xingamentos e ameaças e tudo mais, até que a gente chega na lesão, né? na violência física, Atinge né? Então a integridade lesão física. corporal, a lesão corporal, muitas vezes o próprio crime sexual, então às vezes pode acontecer estupro, que também é importante passar isso para a população. O estupro, ele não é só de um desconhecido. O estupro pode acontecer dentro de um casamento. O marido pode estuprar a mulher, então? Com certeza. Pode. Ela não quer praticar a relação por várias razões, e o fato de falar não já é dizendo o não é não. Não é não. O não é dela. Sim. Quando ele força a barra para ter uma relação sexual, ele está estuprando a companheira Exatamente dele. isso. Exatamente Ele isso. pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha. Pode sim. Até porque, volto naquilo que eu disse, a gente tem que ter essa consciência de que a esposa ela não é propriedade do marido. Sim. Então a relação tem que ser consensual. E aí nós temos essa segunda etapa, então, da violência física. Nós temos também a violência patrimonial. Eu queria saber como é que funciona isso. Isso, Como é que é? Você tem que passar o imóvel para o meu nome, senão esse casamento não vai girar. Como é que funciona isso? Ou você me dá isso, senão eu não te dou aquilo, eu vou deixar o lar, você precisa comprar isso para mim. Como se daria um contexto mais claro? Nós temos várias formas de violência patrimonial, desde a destruição de objetos da vítima, né? Então, talvez, você não vai fugir de casa, eu vou destruir seu passaporte, seu RG e tudo mais. Mas eu não posso chegar quebrando tudo em casa? Igual a um trechozinho do programa do Ratinho, vamos quebrar tudo? Pode acontecer Tem também. demais, né? Tem cara que quebra tudo, né? Tem. Destrói a casa. Sim. Entraria também aí. Na violência Porque se o cara patrimonial. destrói o armário, a geladeira, a televisão, o próximo passo é arrebentar a pessoa que está na frente dele, que é muito mais frágil. Com certeza. Aí nós temos também dissolução de empresa, que às vezes os cônjuges são sócios. Então, são vários tipos de violência patrimonial. É tudo aquilo que vai ofender o patrimônio mesmo da vítima, deteriorar um carro e tudo mais. Você falou uma coisa importante. Nós temos uma cidade empresarial, uma cidade de prestação de serviço. Franca, ela, portanto, é um polo
eu diria, de indústria hoje nem tão variada, mas não é tão mono como seria a indústria de calçados. Eu posso, então, incidir, eu acabo cometendo um crime da Lei Maria da Penha se eu forçar demais a barra em cima da posição de sócia da minha empresa? Nós temos de tal até modo que eu atire de lá, eu faço com que ela seja retirada da sociedade. Sim, ou você fazer a dissolução daquele patrimônio da empresa, alguns casos que a pessoa forja a assinatura da vítima para conseguir dilapidar patrimônios, tudo isso pode acontecer. Eu posso inventar dívidas. Combino com algum fornecedor, o sujeito mete um punhado de duplicatas, de títulos contra a empresa e, na verdade, é uma coisa combinada. Se isso lesar a vítima de alguma forma, sim, ela ficar... Ela, sendo sócia, tem tudo para ser prejudicada, né? Sim, pode sim enquadrar. Muito bem. Olha, a gente fica muito atento à questão da prevenção. Você acha que nós temos tido condição, nós temos tido instalações e equipamentos públicos adequados para a prevenção propriamente dita, para que a Lei Maria da Penha não tenha que ser aplicada, que seria o ideal do ideal, né? Sim. Nós temos, hoje em dia eu vejo que cresceu muito essa questão. Nós temos vários grupos de mulheres. Aqui em Franca mesmo nós temos o Instituto Escutativa, né, do Dr. Cláudio Scavacini e da doutora Carolina. Ele é um promotor de justiça. Exatamente. A doutora Carolina é uma colega nossa. Ela é advogada. Isso. O Escutativa, ele atua na prevenção. Isso, na prevenção e também como suporte às vítimas. Ele seria o CVV. Não é? Seria mais ou menos o CVV que trabalha na prevenção do suicídio e já salvou várias vidas. Ele tem mais ou menos os mesmos princípios, né? De ouvir. Sim, acolhe as vítimas. Nós temos o CRAM, que fica anexo à Delegacia da Mulher. Então, fora os coletivos feministas, que tem toda uma divulgação. Não dá para comparar totalmente com o CVV, porque o CVV tem dificuldade em fazer encaminhamentos. Porque se eu estou escutando aqui uma pessoa que é um potencial suicida, quer tirar a vida, né? E eu não tenho muito recurso para encaminhar para um psiquiatra, um ambulatório de saúde mental, conseguir uma internação de emergência. Eu vejo que a Escutativa e essas outras instituições, elas estão muito mais equipadas, né? Sim, com mais certeza. Qualificadas em recursos humanos, estrutura física. Sim. No CRAM, inclusive, eu sou uma das voluntárias, nós prestamos atendimento psicológico e jurídico gratuito, né, para as vítimas de violência. O CRAM funciona onde, doutora? Anexo à Delegacia da Mulher. Delegacia da Mulher. Que está aqui no bairro São José? Isso, na Voluntários da Franca. Na Voluntários. Então, para quem conhece Franca, ela está... Eu vou falar uma expressão corrente aqui. Ela está perto da clínica... Zanini, eu acho. Zanini, é verdade. A Zanini está aqui na Alonso e Alonso, na esquina. Não é isso? O doutor Zanini, doutor Júlio está ali na Voluntários com Alonso e Alonso, está na esquina de cima. Exatamente. Então ela não está do lado aqui do centro, da Voluntários do centro. Não, está do lado do bairro São José. Exatamente. Perto da tradicional sede da Unimed. E a Escutativa, ela é virtual ou é real? Os atendimentos são feitos pelo WhatsApp, né? Esse primeiro atendimento, o acolhimento, e dependendo do caso, as vítimas são encaminhadas para o CRAM. Então lá a gente faz o atendimento psicológico, né? A Juliana faz os atendimentos psicológicos e as voluntárias... A Juliana é psicóloga? Isso, a Juliana Moura, psicóloga. Você o que é? Advogada? Eu sou advogada voluntária do CRAM. E aí nós precisa de você lá, Letícia? Não, precisa dos advogados? Sim, não só de mim, como nós temos um grupo de advogadas da comissão da OAB de violência contra a mulher. Então nós gira toda uma escala super bem organizado. Então cada semana tem uma advogada lá, toda terça e quinta pela manhã, das 9 ao meio-dia, tem advogadas lá. É preciso fazer da Delegacia agendamento de Defesa da Mulher. Isso, é preciso fazer um agendamento certinho. O agendamento é presencial. Isso, tem os telefones do CRAM, se a pessoa colocar no Google, né, CRAM, é CRAM. CRAM Franca, vai aparecer o telefone, mas pode fazer pelo WhatsApp. Vai aparecer também na nossa entrevista para facilitar. Eu espero que vocês não usem, viu? Espero que vocês não usem, mas vocês podem saber de pessoas que vêm sendo vítimas de violência de todo tipo, apanham, vizinho escuta muito, mas o que tem de vizinho covarde é uma festa. Eu nunca tolerei isso, o que eu pude denunciar, eu denunciei mesmo, e eu não tenho essa preocupação, porque nós precisamos preservar vidas. Sim. Normalmente são mães de família, não é, doutora Letícia? Essa história de que briga de marido e mulher não se mete a colher, isso não existe, né? A gente tem que meter isso, a na colher. Verdade, é uma omissão escrachada. Exatamente. Né?
É um desrespeito à vida humana que está sendo destruída. Sim. Não é? Doutora, o telefone da escutativa você sabe de cor? De cor eu não sei. Não sabe. Mas Não, deixar. já vai aparecer também. Agora a Ana Clara está cuidando de tudo isto. Uma vez constatado que já não se trata mais de uma ameaça, está consumada uma agressão, uma tentativa até de homicídio, que tipo de suporte tem essa vítima? Nós temos aqui em Franca a Casa da Mulher Vitimizada, Sim. é um dos suportes. Então, para aquela mulher que ela não tem, ela saiu de casa, ela não tem para onde ir, ela não tem onde ficar acolhida. Aliás, ela tem que ser arrancada de casa em algumas Isso. circunstâncias. Estou usando um verbo difícil, arrancada, ela não está saindo. Sim, nós temos a medida protetiva de afastamento do agressor do lar. Mas vamos supor que a vítima não queira, né, pedir essa medida, enfim. Nós temos a Casa da Mulher Vitimizada, que é um acolhimento das vítimas. Então, assim, essa Casa da Mulher Vitimizada, o endereço é sigiloso, então somente Sim, na delegacia para claro. ter acesso a isso, a vítima Certo. que tem necessidade. Sim. Mas já é uma coisa muito interessante que nós temos para auxiliar essa vítima, né? Dar aquele primeiro passo, ela não se sentir perdida. Não tem para onde ir, né, doutora? Exatamente. Não tem um pai, às vezes ela já é órfã, não tem a mãe, às vezes tem uma família também que não está bem constituída, Sim. as pessoas não têm condição financeira de amparar. São várias situações. O município, o estado, alguma entidade federada contribui com algum aluguel social ou essa Casa da Mulher Vitimizada tem sido suficiente? Doutor Theo, eu não sei te falar exatamente. Eu sei que o Grupo Mulheres do Brasil, ele auxilia muito, inclusive na composição aqui da nova Delegacia da Mulher. Atua Teve uma participação maravilhosa, sim, sim. Botou a mão na massa, foi atrás de grana, de dinheiro, porque sem dinheiro não se serve Exatamente. nada, não se faz nada. Exatamente. Muito bem. Doutora, você falou em medida protetiva. Medida protetiva lembra alguma coisa que me diz, olha, eu estou protegido, ninguém vai mexer comigo porque eu consegui uma ordem, um benefício, um mandado da justiça. Traduz para nós em que circunstâncias uma pessoa ameaçada pode pedir essa tutela da justiça. A medida protetiva ela é concedida sempre que a vítima ela tem aquele perigo sobre a vida ou a integridade física dela, dos seus filhos, de seus familiares. Então, a vítima que foi ameaçada, que foi agredida, que teve os Quando filhos a mãe está defendendo agredidos, as crianças, ela pede o benefício é extensivo a ela e às crianças. a ela e os filhos, sim. Certo. Inclusive aos familiares. Então, essa medida ela é solicitada justamente para coibir que aconteça uma violência física. Sim. Quando ela já aconteceu, ainda assim, deve sim solicitar a medida protetiva para evitar que algo mais grave consome aconteça. um óbito, né? Exatamente. Então, Sim. realmente é para proteger a vítima, né? Alguns casos que envolvem os filhos, então ela pode ser extensiva também aos filhos e aos demais familiares. A Polícia Civil, a Polícia Militar tem dado retaguarda nisso para vocês no CRAM, na escutativa, pelo que você sabe, sempre que são instados a trabalhar e estão ali ajudando. Sim, inclusive a Polícia Militar nós temos a patrulha da Maria da Penha, né? Pelo aplicativo, quando a vítima... Se tiver que chegar dando porrada, ele já chega dando porrada em legítima defesa da vítima. Salva Sem excessos, é muito claro. Cuidado. Eu sei. Inclusive... Eu fiz essa pegadinha só para você sorrir bastante. Tem hora que o sujeito é violento. Ele peita os policiais. Não, sim, ele se intimida. for Aí tem que usar a força é necessário necessária, usar a né? força. Isso aí já tem a própria lei, já prevê. Sim. Isso é da função, não tendo excessos, né, doutora? Com certeza. Muito bem. Mas, através do aplicativo, quando a vítima já tem essa medida protetiva, ela consegue baixar o aplicativo da Lei Maria da Penha e acionar a polícia pelo aplicativo. Então, já vai a patrulha Lei Maria da Penha bem mais rápido, né? É bem efetivo, tem dado bons resultados aqui em Franca. Em algumas cidades, algumas pessoas acionam o 190 e dizem lá para o atendente uma certa palavra. Exemplo, a padaria está aberta. Tem esse tipo de código no 190 da nossa região? Olha, que eu saiba, não. A gente tem Se não telefone... se não tiver, vai ficar a sugestão. Vamos inventar, né? Sabe por quê? O aplicativo, o sujeito tem que abri-lo.
Sim. E às vezes consegue um 190, embora esteja em Ribeirão Preto, mas vamos ponderar. Depois de tanto sofrimento que Franca teve em levar o 190, na verdade, o atendimento de emergência da Polícia Militar para Ribeirão Preto e transformar Franca no máximo num aglomerado, jamais numa região metropolitana, quer dizer, nós vamos dando atestado, vamos empilhar aqui, doutora Letícia, os atestados de falta de representatividade, sabe, da nossa cidade. Eu, às vezes, mudo o tom das entrevistas porque eu não consigo imaginar uma cidade do nosso porte. Olha, nós temos Faculdade de Direito, nós temos Unesp, nós temos Cruzeiro do Sul, Unifran, nós temos a Estácio de Sá, nós temos a Anhanguera, só que eu tenho 5 faculdades de Direito. Quando você vê uma realidade de um 190 tão importante, ainda fora do território de Franca, dos nossos limites, de perímetros perimetrais, dá uma certa tristeza. Mas, por outro lado, com toda a virtualização, tudo na internet, tudo na palma da mão, a gente acaba achando que talvez aqui funcione mais rápido que uma denúncia presencial. Sim, sim. A gente tem que aprender a conviver com essas insatisfações. Então, eu gostaria que você levasse essa deixa aí. Depois, se for o caso, eu ajudo o CRAN, quem for necessário, a buscar esses exemplos que têm salvado muitas vidas. Inclusive no aplicativo do Magazine Luiza tem, né, um botão. Tem. Você vai ali no seu perfil como se fosse fazer uma compra Sim. normal e ele tem um Sim. botão de violência contra a mulher. Sim. Então, se alguém aí que estiver ouvindo e tudo Sim. mais precisar dessa ajuda, porque a gente não conhece, né, a realidade de todo mundo, né, doutor Sim, Theo? Então, claro. talvez a vítima, ela é tão vigiada, tão pressionada, que às vezes ela não consegue ter contato com a polícia porque o agressor está sempre olhando. Claro, você então, vê que tem algumas o denúncias que aplicativo. chegam, às vezes, em verdadeiros bilhetinhos de Sim. escola para a professora. A professora pega o caderninho do aluno e vê um papelzinho Sim, solto sim. pedindo socorro. Sim, sim. É a a criatividade. realidade, acontece Isso aí, mesmo. na verdade, é a ânsia pela vida, não é? Nós já temos quantos juizados especiais de violência doméstica familiar instalados em Franca, doutora? No momento não temos nenhum. Né? Ah, tá só na lei. Né? Infelizmente aqui em Franca nós não temos essa vara especializada. Vai instalar esse ano, pelo que você está me dizendo aí. Espero eu que rápido. Há uma conversa sobre isso? Olha, eu particularmente até o momento não ouviu? Não ouvi. Ana Clara, se ela não ouviu, e ela, a doutora Letícia Antinori, especialista em Maria da Penha e em crimes sexuais, se ela não ouviu, eu não posso imitar Ijuca Pirama. Meninos, eu vi. Você não viu. Eu fico triste, porque já era para nós termos. Já era para nós Isso termos. hoje está na delegação de competência para o juizado criminal. Sim. Eu visualizo que nós estamos dando pequenos passos, Sim. né? Então, primeiro nós Mas tem tivemos... caminhado bem. Sim, tivemos Tá. a Delegacia da Mulher, agora nós temos CRAN, nós temos outros órgãos aí que participam, que ajudam, Patrulha, Lei Maria da Penha, mas falta ainda esse juizado, ainda falta. Tem Infelizmente perfil. cai na vara criminal comum. Né? Sim, sim. Tem funcionado bem, pelo que eu tenho visto aí. Sim. Doutora, me diga uma coisa, esse tipo de situação de causa não se pode falar que é de menor potencial ofensivo, né? Não. Essas de Maria da Penha, não. Até por isso que a gente fala a questão de um advogado especialista, porque nós temos várias questões processuais mesmo, Sim. que são diferentes pela Lei Maria da Penha, Claro. né? Então, até mesmo se você pegar um crime de ameaça, que tem uma pena menor ali, você não tem vários benefícios processuais que um crime de ameaça comum, que não é de Lei Maria da Penha, cabe. E quando este crime é Numa praticado ameaça num comum, contexto... eu posso chegar na frente do juiz, não é? Do juiz, do Ministério Público, com meu advogado aí daqui da Ativo, né? De uma defensoria, eu posso fazer uma transação. Sim. Na Maria da Penha não tem jeito, Não. doutora? Não, porque não se aplicam os Então é melhor não benefícios. agredir a esposa, ué. É o É melhor não correto. agredir a companheira, É o correto, que não se faça. que não se faça. Que não se faça, porque muito provavelmente será condenado. Claro, e tem que ser condenado mesmo. Doutora, nós sabemos então que são vários os profissionais que atuam, né, para que a Lei Maria da Penha seja realidade.
Você acha que Franca está num nível bem de acompanhamento da execução, da efetividade da Maria da Penha? Sim, com certeza. Foi o que eu disse, nós temos dados passos, né? Ainda falta, claro, bastante coisa para a gente conseguir alcançar aquele ideal, né? Mas, assim, do que era alguns anos para cá, tem crescido muito. As comissões da OAB também auxiliam muito nesse sentido. Nós temos cartilhas informativas. Então, a gente está sempre buscando auxiliar em tudo quanto é possível, as vítimas ou também na prevenção. A agressão praticada contra a mulher, ela gera também punições que não sejam apenas penais, né? Sim. Eu já vi casos, e tem sido assim mais comuns, de ter que indenizar a Previdência Social quando uma agressão, uma violência, uma lesão corporal, não estou falando nem de morte, provoca uma incapacidade daquela mulher. Sim. Sim, pode ocorrer. Isso? Pode sim, ocorrer? Pode ocorrer, sim. Os processos de Lei Maria da Penha correm na vara criminal, mas podem originar processos no civil também. Na área civil. Sim, além de consequências até em varas de família, né? Quando a gente fala em questão de um casal que está divorciado e precisa regulamentar as guardas, né, dos filhos, se há uma medida protetiva contra a esposa, a ex-esposa e os filhos, até dificulta esse pai conseguir a guarda, conseguir visitação, né? Então, pode respingar em vários âmbitos diferentes. Eu tenho casos concretos em que houve Maria da Penha, eu, como faço civil, você sabe disso, eu fui atuar no divórcio. Eu observei que eu não podia abrir a guarda de maneira... A guarda no sentido de cara, né? Não no sentido da guarda das crianças, não. Eu não pude negociar com tranquilidade. Se a mãe das crianças está sob ameaça, que condição eu vou permitir que aquele pai biológico, vamos chamar de pai biológico apenas, porque hoje tem um pai bichológico, né? Que gosta, que é pai dos bichinhos, tem mãe bichológica, você está com cara de mãe bichológica, não, viu? Eu não tenho. Você não tem eu ainda não sou pet. Mãe bichológica. Não, eu quase fui avô bichológico, viu? Aí a minha colaboradora doméstica levou o Gold embora, o cachorro do Lorenzo. O cachorro do Lorenzo é o cachorrinho dele, não é que o meu neto seja um cachorro não, viu? Então, é importante, gente, a gente trazer todas essas questões, porque quando eu negociava, no sentido puro da palavra negociar, você buscar conciliar, tudo que me impedia, dizia, mas e o contato da minha cliente? Na hora de entregar essas crianças para aquele pai que tem uma medida protetiva, vamos falar a verdade, a gente teme pela segurança, pela integridade física, pela saúde daquela mãe. E tem pessoas sem consequências que usam os filhos nessa confusão toda, né, doutora Letícia? Sim, com certeza. Eu já vi casos do pai, para atingir a mãe, para ameaçar a mãe, ele utilizado uma agressão ao filho para conseguir atingir a mãe como forma de ameaça, como aquela coisa de você é a próxima e tudo mais. Então, respinga, sim, em várias áreas essa questão da Lei Maria da Penha. Doutora, uma das coisas que mais preocupam a qualquer pessoa que cuide com cuidado de verdade, cuidado de assistência, sentido de assistência verdadeira, desde a material até a moral, quando sai aí de uma casa de vitimizada, deve ter um prazo, né, doutora? Sim. Não é? Nós não temos estrutura e as pessoas cobram isso, e eu acho muito difícil que tenhamos uma segurança efetiva na região que mora a vítima. Eu acho que está muito no terreno do ideal, né, doutora? Sim, eu também vejo dessa forma. Por enquanto, ao menos para mim, é uma questão que ainda está muito longe de acontecer, de se concretizar. Programático, está muito fora do contexto da realidade. Infelizmente, sim, nesse momento. Doutor, eu vejo muitos artistas famosos, os Big Brothers da vida, não é? Muitos caras de renome, ídolos, metidos em Maria da Penha. Eles são uns péssimos difusores de exemplos horríveis. Sim, nós temos casos super famosos, né? Claro. Que na mídia, inclusive... A Luísa Brunet não tem como esconder. Sim. Não é?
Nós temos casos até internacionais, né? Sim. Então, assim, a gente vê que é um problema que ele não é dividido por classe social, né? Desde Não aquele... tem uma incidência maior entre os mais pobres Não. ou entre os mais ricos? Não, a Lei Maria da Penha nós não temos essa diferenciação. Então a gente pode ver que até vítimas, nós já tivemos casos de vítimas juízes, vítimas advogadas, que... Ministro do TSE, Sim. ministro do STJ, Eu digo houve até um rumor subministro do Supremo Tribunal Federal. Sim. Esse rumor surgiu na campanha, um rumor trazido em nível de notícias públicas, né? Sim. Isso então independe do local. Tanto a vítima, né, como eu estava dizendo, juízas, advogadas, então a gente às vezes olha e pensa, nossa, mas aquela vítima é uma juíza, ela é uma pessoa esclarecida, né, ela é uma pessoa que tem conhecimento da lei, mas nessas situações a vítima ela é tão vulnerável que não importa essa classe social, se a pessoa é uma pessoa que estudou ou que não estudou, né, qual o nível ali que a pessoa tem de escolaridade, se é famosa, se é anônima, nesses casos não importa nada disso. Doutora, antes de nós caminharmos para o final, eu queria a sua opinião. No que os juízes e os promotores têm se louvado, têm se fundamentado para darem uma condenação? Só na palavra da vítima, doutora? Não, a palavra da vítima, ela tem um valor, sim, especial, assim como nos crimes sexuais, né? Porque nós falamos que esse tipo de crime, eles são crimes mais escondidos, né? Então, geralmente não tem uma testemunha. Se fosse na política, seria intramuros. Sim, é bem isso. Esse é mais entre paredes, né, doutora? Sim, é bem isso, porque geralmente é a vítima... A nossa agressora... risada não é sobre o que se faz, não. São as circunstâncias Sim. que nos levam a botar humor nessa situação, que de graça não tem nada, Sim. né, doutora? É o sofrimento. que a gente chama de crime clandestino, né? Então, geralmente, é a vítima e o agressor e não há testemunhas. A mesma coisa, por exemplo, se você for ver um estupro, geralmente não é praticado na frente de outras pessoas. Então, por isso que a palavra da vítima ela tem um valor maior. Mas não é apenas isso para formar o convencimento do juiz e determinar uma condenação. Até porque talvez a vítima não tenha uma palavra muito congruente, altere muito o depoimento. Então, isso vai quebrando, né, ali aquela força do depoimento da vítima. Mas a gente pode juntar outras testemunhas, se tiver, né? Então, às vezes, um vizinho que já ouviu alguma coisa, viu a vítima marcada, exame de corpo de delito, né? No caso ali dos crimes. Mas eu posso ameaçar violência. uma prostituta e ser enquadrado na Maria da Penha? Não, uma prostituta, se ela está fora do seu contexto familiar, não. Agora, se você, por exemplo... Eu tenho uma relação íntima com ela, aplica-se normalmente. Normalmente. Eu moro com ela porque eu quero. Normalmente. Isso é até importante a gente falar, que às vezes a pessoa, no geral, assim, pensam que não há estupro contra prostitutas, né? Por ela trabalhar Eu fui com até isso. muito conservador. Hoje é de mulher de programa, garoto de programa, boy de programa. Nós temos outros conceitos de relação, né? E nós temos que entender. Tem pessoas conservadoras, pessoas de um tempo mais antigo, de valores morais muito rígidos, que estão acompanhando a entrevista da doutora Letícia Antinori na Folha de Franca. Mas nós temos que mostrar isso para vocês porque é uma realidade que macula, que suja de sangue o dia a dia das pessoas. Sim, e até para nós termos conhecimento, né? Então, assim, essas questões, se é uma pessoa que você tem uma relação íntima de afeto, sim, vai enquadrar na Maria da Penha. O Daniel Alves está numa bananosa lá na Espanha. Sim. Não é? Então, sai que é tua, você é defensora dele, tá? Ali há muita confusão, me parece que a palavra da vítima está muito forte, né? É complicado. Porque as testemunhas que são citadas, nós não conhecemos os autos, as testemunhas parece que são de ouvir dizer. Sim. Eu vi o sujeito passando por aqui, eu vi o cara na boate, eu vi o cara na região do banheiro. Nessas circunstâncias, se nós transportássemos para uma situação comum, aí o juiz teria que ter um valor muito específico no depoimento da vítima, e parece-me que a prova pericial lá é muito bem feita, né? Sim, essa prova pericial ela é a grande chave da questão. Se houve uma relação sexual e houve um exame pericial, ele vai detectar isso. Então, nós temos várias amostragens a serem feitas, né? Inclusive, a presença física dele no local do suposto estupro já foi detectada por prova pericial. Sim, sim. Por elementos do corpo dele, né? Inclusive,
coisa relacionada ao próprio organismo dele, né? Exatamente isso. Tudo Aí isso aperta dá para muito, pegar. né? Tudo isso dá para pegar ali na perícia, então verificar as características do local em que estavam, às vezes essas características do próprio ambiente vão dizer ou sinalizar, olha, mas não é normal se ter uma relação querida por ambos num lugar desses, né? Ainda mais você tratando de uma pessoa famosa. Doutora, eu gostaria que você fizesse um apanhado geral da importância da Lei Maria da Penha e o que a mulher ameaçada, seja na relação doméstica, dentro de casa, propriamente dito como mulher, como esposa, como companheira, e também no âmbito de família. Porque tem muita gente que acha que a violência ela não é só em relação à companheira, mas pessoas, você mencionou, pessoas da própria família podem ser enquadradas na Lei Maria da Penha. Sim, é importante a gente lembrar que a vítima, ela, tirando algumas exceções, ela sempre vai ser a mulher, mas o agressor também pode ser uma mulher. Então, nós temos relações homoafetivas que, sim, uma agressora pode ser mulher e a vítima nas relações também. homoafetivas tem tido muita confusão. Tem tido muito. Eu sei disso. Tido muito. Então, pode ser o pai contra fazem a filha. Barracos, né? Fazem barracos e, na verdade, é um barraco realmente que a Jojo Todinho poderia até escrever alguma coisa nesse sentido, né? Ela podia aproveitar aí de que tiro foi esse até outra coisa, pode ser aí, porque há um ciúme muito forte na homoafetividade. A gente observa no dia a dia da advocacia, eu já tive casos aqui, doutora, atendendo em que você não consegue conversar com uma das companheiras. Há também aquele ranço do macho, do homem, que não deixa a mulher falar. Né? Eu vejo sinais da pessoa apertando o joelho da companheira do lado para não falar. Você vê que é violência de toda ordem, por isso que a psicológica ela acaba desencadeando muita coisa ruim. Sim, ao meu ver, né, a violência psicológica ela é a pior de todas, porque ela é o início e ela é a que menos a gente dá importância. É o ciclo que você estava falando. Exatamente, a gente tende a menosprezar, né? É aquele ciúme de você não vai sair com tal roupa, você fica feia com essa roupa, eu não quero que você converse com fulano, eu não quero que você trabalhe que você está vendo local. no celular. Exatamente, então é toda aquela violência que a gente tende, não, mas é porque ele me ama, é porque ele quer me ajudar. A gente releva. Exatamente, então ela é a mais perigosa, porque a violência física, a partir do momento que há violência física, você tem aquele clique, fala, nossa, ele me agrediu. E a violência psicológica, que é o início de tudo isso, a gente tende a ir, como diz o ditado, empurrando com a barriga. E é problema da cabeça dela, né? Eu não fiz nada disso. Não. É da cabeça dela. Geralmente é o que é alegado, Na né? verdade, a mulher é aquilo que foi os meus atos, as minhas atitudes absolutamente antissociais, antifamiliares, provocaram também até depressão, né? Desenvolve até doença psiquiátrica. Sim, com Síndrome certeza. do pânico, por exemplo. Sim, com certeza. Além dos problemas de autoestima e tudo mais. Então é importante que a vítima ela saiba ter alguns botões de alerta, né, que ela vai ligar em determinadas situações. Então começou com esse ciúme excessivo, não é saudável, né? Jogou um copo na parede quando estava nervoso, não é saudável, poderia ter sido em você, né? Começou a te proibir de tudo, você percebeu que a sua vida se restringe ao seu companheiro, fica alerta. Então são alguns pequenos sinais que você pode ir identificando que essa relação não está caminhando para um rumo saudável. Doutora Letícia Antinori, ela vai deixando aqui a entrevista comigo. Foi uma delícia, uma gostosura poder tratar de um assunto tão acre, tão amargo. Ela foi assim, deglutindo tudo, esmiuçando tudo, num nível que você pôde entender. E aqui você tem a oportunidade de ver a entrevista quantas vezes quiser e pode também partilhá-la, né? Encaminhá-la para quem você quiser, compartilhar. Eu até recomendo que faça isso. A doutora vai ter os dados todos postos aí para efeitos de localização daquelas instituições a que ela se referiu. Doutora, nós voltaremos uma outra ocasião para falar dos crimes sexuais. Os crimes sexuais. Com certeza. Tá? Porque isso daí também é uma praga, viu? Sim. É capaz que... Isso deve ter vindo antes da Covid, viu, doutora? Porque isso aí veio antes do corona, viu? Veio bem antes. E pega de coroas a jovens. É né? complicado. De chefes a subordinados. Sim,
de mundo. políticos a pessoas que até vivem em situação de rua. Sim, sim. Temos visto muitos moradores em situação de rua cometendo delitos dessa ordem. Sim, sim. Né? É tudo lamentável. Infelizmente. É porque o ponto comum é que são humanos, né? Sim. Doutora Folha de Franca está sempre à sua disposição. Cobrá-la aqui, Ana Clara. Ela está pensando se vai começar a escrever alguns artigos importantes, nem que seja quinzenais, para a Folha de Franca. O convite está feito em nome da Joelma Hospedal, nossa colaboradora, sócia, amiga e jornalista de renome. E eu só avalizo o convite da Joelma Hospedal. Muito obrigada, Dr. Theo, por hoje, pela entrevista. Acredito que nós pudemos passar boas informações para a população. Espero que as mulheres que tenham assistido e estejam em situação de violência procurem sim sair disso, tá? Você não está sozinha, então procure sim as informações. E muito obrigada pelo convite. Com relação aos artigos, sim, eu vou pensar, prometo. Com muito carinho. Já é política. Ela não prometeu, vocês viram? Se ela fosse política, 100% política, diria, já vou lançar o primeira semana, não falou se aqui vem, se é daqui 10 anos. Sim. Mas é uma alegria receber você aqui. Muito obrigada. Nosso agradecimento em nome de todos os internautas. Folha de Franca, o mundo cabe aqui.